Oi pessoal, bem-vindos ao canal Dividindo a Matemática. Essa aula a gente vai falar sobre progressão aritmética, conhecido também como PA. Bom, eu coloquei um resumo aqui do que significa progressão aritmética. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com um número fixo, chamado razão da progressão. Então é quando você tem uma série de números, pode ser um conjunto de números infinito ou não, um grupo, né, de números, onde cada número a partir do segundo, ele é sempre o anterior somado com um determinado número e assim por diante. Então eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente poder observar isso. Olha só. Aqui eu tenho uma sequência 2, 5, 8, 11, 14 reticências, é infinito. É uma progressão aritmética, por quê? Porque a partir de cada termo a partir do segundo é o anterior somado com um determinado número. E que número é esse? 2 mais quanto dá 5? 2 mais 3, então aqui somou com 3. 5 mais 3 também dá 8. 8 somado com 3 dá 11. 11 somado com 3 dá 14. Então, é um número fixo que vai sendo somado a cada termo para poder encontrar o número seguinte. Então, esse daqui é uma progressão aritmética e a razão é esse tal valor fixo aqui que vai aumentando. Ele pode aumentar, diminuir ou pode se manter sem alteração, que eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo. Então, a razão aqui que nós abreviamos por R é mais 3. Porque vai aumentando de 3 em 3. Essa é a razão dessa PA. E é uma PA crescente, porque a gente pode classificar as PAs em crescente, decrescente ou constante. Essa daqui é crescente porque os números vão aumentando. A razão é um valor positivo. Então, vou colocar aqui, crescente. Aqui nós temos uma outra PA, que o que está acontecendo? Do 12 para o 7, diminuiu 5. Do 7 para o 2, diminuiu 5. Do 2 para o 3, diminuiu 5. Desculpem. 5, porque 2 menos 5 dá menos 3. Então, aqui a razão é um valor negativo. A razão é menos 5. E o que está acontecendo com essa PA aqui? Ela está diminuindo. A razão é um valor negativo. Então, ela é uma PA, se a gente tiver que classificar, ela é decrescente. E aqui nós temos uma PA que é... O que acontece? Os valores estão se mantendo. É como se eu estivesse somando zero. 5 com 0, 5. 5 com 0, 5. 5 com 0, 5. Os valores estão se mantendo. Então, a razão aqui é zero. Tá? Isso aqui também é chamado de PA, porque você pode somar zero, não tem problema algum. Só que como os números não se alteram, não diminui nem aumenta, então essa PA é chamada de uma PA constante. Agora vamos olhar aqui para a fórmula do termo geral de uma PA. Eu coloquei aqui essa fórmula porque ela é utilizada para resolver vários probleminhas de PA, tá, gente? Agora que tá dando para ver o constante aqui que eu escrevi. Bom, para a gente descobrir, vamos ver primeiro o que significa cada termo desse aqui. O AN que eu coloquei aqui significa o enésimo termo da PA, é o termo que você quer descobrir. Ele pode ser qualquer termo. O A1 é o primeiro termo da PA. O A1 sempre representa o primeiro termo. O N é o número de termos da PA. Por exemplo, aqui eu tenho uma PA com 4 termos, tá? E o R, como a gente já viu aqui em cima, é a razão da PA. É o valor, é o número fixo aí que está sendo utilizado para somar ou subtrair, né, de um termo para o outro. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder resolver. Qual é o 20º termo da PA? 3, 8 reticências. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui do lado primeiro, qual o valor de cada letra dessa, para ver qual é a letra que a gente não vai saber, e no caso é a nossa incógnita. Então, ó, o AN é o A20, que é o 20º termo. Qual é o 20º termo? É isso que ele quer saber. O 20º termo. O A1, que é o primeiro elemento, como eu já havia falado, é o 3, que é o primeiro elemento aqui. O N é a quantidade de termos. Vamos considerar que ele não deu a quantidade de termos aqui, mas que ele quer saber o 20º, vamos considerar que vai até o termo de número 20. Então, vamos considerar 20 termos.
E o R, que é a razão é só a gente olhar aqui o que está acontecendo. Do 3 para o 8, subiu quanto? Subiram 5. Então, a razão é 5, porque 8 menos 3 dá 5. Então, agora eu vou pegar a fórmula e vou substituir os valores aqui. O AN eu vou colocar como A20, que é o 20º termo que eu quero descobrir. O A1 vale 3. O N vale 20. Menos 1 é da fórmula mesmo, vezes a razão. A razão vale 5. Então, A20 é igual... Vou resolver esse parênteses aqui primeiro. 19 vezes 5. A20 é igual a... Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Então, eu tenho que fazer primeiro o quê? A multiplicação. 19 vezes 5. Vamos fazer aqui. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 5, 5 com 4, 9. Então, deu 95. Agora sim, eu vou resolver a adição. 3 mais 95 dá 98. Então, 98 é o 20º termo dessa PA. Ou seja, se eu for aumentando aqui, a razão é 5, que nós descobrimos. Se eu for somando de 5 em 5 até chegar lá no 20º termo, porque também daria para fazer assim se eu quisesse. Era só aumentando de 5 em 5, até eu descobrir 20 termos da PA. Eu encontraria 98. Só que pela fórmula é muito mais rápido. E se você tiver que descobrir um termo muito maior, se você ficar fazendo assim manualmente, pode ser que não dê tempo, né? Não é bom fazer assim, não. É bom usar a fórmula, porque é mais prático. Agora, o segundo exemplo aqui. Determine o número de termos da PA. Menos 3, 1, 5, reticência 113. Olha só, nós vamos usar a mesma fórmula. Só que lá em cima a gente queria saber qual era o 20º termo, né? Só que aqui eu quero saber o número de termos, eu quero saber o N. Então, o N eu não sei, número de termos. O AN, que é o último termo aqui, é no caso 113. O N eu já coloquei. O A1 é o primeiro termo, que é o menos 3. E a razão, o que está acontecendo aqui? Está aumentando de 4 em 4, né? Porque menos 3 mais 4 dá 1. 1 mais 4 dá 5. Então, nós já descobrimos que a razão é 4, porque é o valor que está aumentando. Bom, agora eu vou usar a fórmula. Vou colocar a fórmula aqui de novo. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. AN eu vou substituir por 113, que é o último termo. O AN você sempre considera o último termo, tá? O A1 é menos 3 mais... O N é o que eu não sei, menos 1 vezes R, que eu descobri que é 4. Tá? Então, eu fui pegando os dados aqui. Por isso que é bom você primeiro pegar todas as incógnitas dessa fórmula, que é o AN, o A1, o N e o R, colocar no cantinho os valores, descobrir qual é que está faltando, para depois você substituir na fórmula. Porque se você for fazer direto na fórmula, pode ser que você coloque um valor no lugar errado e aí você vai errar tudo, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma propriedade distributiva para aplicar. Quando você tem uma multiplicação perto de um parênteses e dentro desse parênteses tem uma operação assim, com uma incógnita, você tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, é 113 igual a menos 3 mais, porque eu não posso fazer n menos 1, mas eu posso fazer 4 vezes n, 4 vezes menos 1. 4 vezes n dá 4n. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Pronto, fiquei com uma equação aqui do primeiro grau, em que eu vou colocar a letra para um lado, número para o outro. Então, vou continuar aqui. Eu vou deixar os números do lado de cá, porque o N já está positivo do lado direito. Então, não vou jogar ele para o lado esquerdo, senão ele vai ficar negativo e no final vai me dar mais trabalho. Vou ter que multiplicar por menos 1. Então, eu vou colocar os números do lado esquerdo e letra do lado direito. Então, vai ficar 113, esse menos 3 vem para cá como mais 3. Esse menos 4 vem para cá como mais 4, igual a 4n.
Fiz assim. Aí aqui eu vou somar 113 com 3 dá 116. Com 4 dá 120. Igual a 4n. Aí o 4 passa para cá dividindo. Ficou 120 dividido por 4, que é igual a n, que dá 30. Então eu tenho n igual a 30. O que significa isso? Que essa PA aqui tem 30 termos. Se eu for aqui somando 4, soma 4, soma 4, até chegar no 113 e eu for contar os termos, serão 30. Então, pela fórmula é bem mais simples. E a outra fórmula é a fórmula da soma dos termos de uma PA, dos n termos de uma PA. Se você quiser somar todos os termos, existe uma fórmula que vai te facilitar ao invés de você ficar fazendo a continha demais. Que é essa daqui. Sn, soma de todos os termos, é igual a A1, o primeiro termo, mais AN, que é o último termo, vezes N, que é o número de termos, sobre 2. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente resolver. Achar a soma dos 30 primeiros termos da PA. 2, 5, reticências. Vamos fazer da mesma maneira que a gente fez aqueles outros, colocando primeiro as incógnitas aqui e os valores que a gente encontra no problema. O SN é o que nós não temos, ó, achar a soma. SN é a soma dos termos, então é isso aqui que a gente não tem. Depois, o A1 é o primeiro termo, que aqui é o 2. Depois, o AN é o último termo. Nós não temos também, olha o problema, né? E o N é o número de termos. Ele está dizendo aqui que tem 30, né? 30 primeiros termos, a gente considera que tenha 30. Então, olha só. Eu não posso ter duas incógnitas para descobrir numa mesma equação. Então, eu vou primeiro ter que usar aquela outra fórmula para poder descobrir o AN, que é aquela fórmula do AN mesmo. Depois é que eu vou usar essa fórmula da soma para descobrir a soma. Então, ó, a fórmula do AN era AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN eu não tenho. O A1 vale 2. O N vale 30 menos 1 vezes R. R é a razão que eu esqueci de colocar aqui. Bom, do 2 para o 5 aumentou quanto? Aumentou 3. Então, a razão aqui é 3. Então, vamos resolver. Vai ficar 2 mais 30 menos 1, 29, vezes 3. Aí, eu tenho aqui a N igual a 2 mais 29 vezes 3 dá 87. A N, porque eu resolvi primeira multiplicação, tá, gente? Entre soma e multiplicação é primeira multiplicação. 2 mais 87, 89. Pronto. Agora eu tenho aqui que é 89. Agora sim, eu tenho tudo que preciso, menos o SN, que eu vou substituir aqui para poder encontrar. Então, SN é igual a 1, que é 2, mais o AN, que é 89, que eu acabei de descobrir, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. SN é igual 2 mais 89 dá 91. Não precisava ter colocado parênteses, mas já coloquei, deixa assim. Sobre 2. Aí eu tenho 91 vezes 30 dividido por 2. Então vai ficar 91 vezes 30 dá 2.730 dividido por 2. SN é igual a 1.365, que é a divisão aqui, tá? Então, a soma dos 30 primeiros termos dessa PA dá 1.365. Imagine se eu fosse ficar somando isso manualmente, né? Primeiro descobrir os 30 termos, acrescentando aqui a razão, que é de 3 em 3, descobrir aqueles 30 números e depois ficar somando todos eles. É bem mais simples usar a fórmula. Então, nem sempre você vai usar a fórmula direto. Se você vê que falta algum termo além do SN, faltar o A1, faltar o AN, faltar o N, você vai ter que usar aquela primeira fórmula que a gente viu, descobrir o termo que está faltando e depois sim usar a fórmula aqui da soma, que é a soma dos termos da PA. Tá, gente? Essa aula termina aqui. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida e não deixe de se inscrever no canal.
Obrigada.